Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Estou falando de porta-avião porque no dia 22 de março, o ministro Moraes, se referindo a possíveis retaliações do governo americano, disse: eles podem entrar com ações judiciais, podem fazer o Trump falar, se mandarem um porta-aviões, aí veremos. Se o porta-aviões não chegar ao Lago Paranoá, não vai influenciar na decisão aqui no Brasil. Fecha aspas. Eu não sei se o presidente Lula tem um cinema no Alvorada, já viu um filme, eu vi, gostei, foi sucesso de bilheteria, um filme dos anos 80, Nimitz, De Volta ao Inferno. É o grande porta-aviões da época, entra num buraco no tempo e sai no Pacífico em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, com os japoneses. Não? O nome original do filme é mais assustador. É Final Countdown, ou seja, contagem regressiva final. Mais assustador ainda seria se aparecesse o Gerald Ford, o USS Gerald Ford. Tem 333 metros de comprimento, comporta 90 aviões. É o maior porta-aviões hoje dos Estados Unidos. É um porta-aviões nuclear. Bom, enfim, não sei se alguém está tendo visões de porta-aviões no Lago Paranoá. Mas foi um dia movimentado, né? Começou com uma nota. É uma nota da Embaixada e dos consulados dos Estados Unidos no Brasil. Diz a nota: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump, declaração do dia anterior, que ele postou. Estamos acompanhando de perto a situação, o mesmo disse o presidente Trump. A embaixada é o olho, os ouvidos e a voz do presidente dos Estados Unidos e do Departamento de Estado. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Não comentamos sobre as próximas ações. As. Artigo definido, plural. Não ficou indefinido, não comentamos ações, mas já tem a definição de que há próximas ações em relação a casos específicos. Fica assim no ar a expectativa de que seja a aplicação da lei Magnitsky, né? E não é o porta-aviões, mas pode ser a lei Magnitsky. Quando o presidente Trump falou, já era oficial, né? Saiu do presidente dos Estados Unidos. Agora, a embaixada oficializa ainda mais, se é que isso é possível, uma manifestação do Departamento de Estado. É superoficial em nome dos Estados Unidos da América. Essa declaração de a perseguição política contra Jair Bolsonaro e sua família, seus apoiadores, é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. É bastante forte uma declaração dessas da Embaixada e dos consulados dos Estados Unidos. Bom, o Itamaraty anunciou aí para repórteres que vai chamar o encarregado de negócios da embaixada, o Gabriel Escobar. Ele já está designado para ser embaixador num outro país, mas como não foi nomeado embaixador ainda aqui, desde que trocou o governo, e ele é o encarregado de negócios, que vai ser chamado para dar explicações sobre essa nota
do Departamento de Estado, nota da Embaixada. Não sei por que alguém teria que dar mais explicações sobre uma nota que está absolutamente clara, legível. Não sei se vai pedir para desenhar ou o quê, o pessoal está meio fraco lá no... Eu lembro que foi no segundo ano primário que a gente era instado a fazer uma leitura e dizer o que havia lido. A interpretação de leitura, para mostrar que já entendeu o que leu, né? Não sei por quê. Né? Deve ser por causa do hábito, do ritual, né? Que só chamar para explicações é uma espécie de reprimenda. Bom, mas teve mais, lá no Itamaraty. Depois de um almoço com o chefe de governo do Paquistão, na Indonésia, perdão, com o presidente Lula e a primeira-dama, quando as duas autoridades estavam acenando para os repórteres, um repórter perguntou ao presidente Lula, né, o que ele acha das tarifas de Trump contra o Brasil. Lula não respondeu, mas a primeira-dama Janja respondeu. Disse: ai, cadê meus vira-latas? Cadê meus vira-latas? Ficou todo mundo assim, meio perplexo, eu imagino, né? Eu não estava lá, mas eu imagino. Ué, o que é isso? Aí, a assessoria de Janja explicou numa nota que diz o seguinte: a frase dita pela primeira-dama não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente sobre declarações do presidente americano, e sim aos bolsonaristas, que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. Anota. A primeira-dama disse que os bolsonaristas que estão traindo os interesses do Brasil são vira-latas. É o que diz a nota. Traindo interesses do Brasil, soberania. A gente lembra daquela conversa lá na China, né? Pedindo um agente chinês para ensinar o governo brasileiro a fazer censura. Bom, tem outra declaração do Trump. O Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós. É outra declaração do Trump. Nada bom. Vamos divulgar os dados do Brasil, creio eu, mais tarde neste dia, ou amanhã de manhã. E aí já vieram dados do Brasil no mesmo dia. Enquanto isso, o novo presidente do PT, recém-eleito, Edinho Silva, que já foi ministro de Dilma, foi prefeito de Araraquara, numa fala que ele disse que foi fala pessoal, claro, ele fala pessoal, mas ele é presidente do PT, do partido do governo, disse: Trump é o maior líder fascista do século XXI. Bom, aí Trump mandou uma carta aberta para Lula. Anunciou 70% de tarifa, disse que vai valer a 1º de agosto, sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Ele, na carta, reclamou comércio injusto e a postura do Supremo contra Bolsonaro. Vai pegar principalmente café, carnes, sucos. O comércio entre os dois países, no ano passado, foi 40 bilhões de dólares de lado a lado. 40 bilhões de dólares. Dá uns 450 bilhões, né, por aí. Não, perdão. Uns 250 bilhões. Bom, aí então vamos ver essa carta. Aliás, só para vocês saberem, o Brasil já estava perdendo antes, né? Eu soube hoje que tinha 100 blindados produzidos no Brasil para a Argentina comprar, ministro da Defesa. Aí eu já contei para vocês, o ministro da Defesa foi para os Estados Unidos e fechou negócio com outro blindado, o Strike. Já comentei com vocês. E ainda aviões eu acho que é o F-16, o Fighting Falcon, que é usado lá na Ucrânia. Bom,
E foi por causa, autoridades brasileiras, em primeiro lugar, não, é para matar produção brasileira, tecnologia brasileira, aço brasileiro, mão de obra brasileira, empresa brasileira. Bom, então vamos à carta. Carta de Trump para 9 de julho. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria de outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Imediatamente, em maiúsculas. Na imprensa a gente chama isso de caixa alta. Outro parágrafo. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental de liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Abrindo um parêntese aí, ontem nós comentamos aqui que Lula propôs ao chefe de governo da Índia construir avião da Embraer lá na Índia. É isso que ele está querendo que se faça em relação aos Estados Unidos. Por qualquer razão, o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas brasileiras, de barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Pois é, agora o Brasil tem
o dia de amanhã para saber que passo dar diante disso. Eu imagino o Itamaraty como deve estar preocupadíssimo, porque parece que fora do Itamaraty todo mundo puxa para um lado, para o outro e atrapalha ainda mais a política externa brasileira. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.